Eu sou missioneiro Yo soy misionero e me sinto bem à vontade aqui nessa noite. y me siento muy Bem à vontade aqui nessa Me noite. siento muy a gusto en esta noche. É como se eu estivesse na igreja onde eu congrego. Es como si estuviera en la iglesia donde yo me congrego. Porque o Deus é o mesmo. Porque el Dios es el mismo. O Espírito Santo é o El mesmo. Espíritu Santo es el mismo. Nós somos irmãos. Nosotros somos hermanos. Vamos para o mesmo céu. Vamos para el mismo cielo. Por isso eu me sinto à vontade dessa noite. Por eso que yo estoy muy a gusto en esta noche. E por estar à vontade dessa Y noite, por estar a gusto en esta noche, eu quero trazer uma palavra de ensino. yo quiero traer una palabra de enseñanza. Eu observei aqui neste culto, Yo miré aquí en este culto, durante o culto, durante el culto, algumas crianças correndo e brincando. a algunos niños que corrían y saltaban. Jesus falou: deixe vir a mim as criancinhas, Dijo Jesús, déjenme a mí todos los niños, porque delas é o reino do céu. que de ellos es el reino de los cielos. Jesus ama as crianças, Jesús ama a los niños, mas também a Bíblia diz: pero también la Biblia dice, ensina a criança sí, enseña al niño no caminho que deve en andar, el camino que debe andar. e ela não vai depois de crescer esquecer dele. Y él no se va a apartar de su camino. Então, ao ver essa noite Y entonces al ver esta noche, crianças correndo no templo, niños corriendo en el templo, eu me lembrei de um episódio que eu vivi. y me recordé de una situación que yo viví. Ninguém me contou, eu vi com meus olhos. Nadie me contó, yo lo vi con mis ojos. Eu estava num culto na ocasião, Yo estaba en un culto en una ocasión, há muitos anos atrás. a muchos años atrás. Era um culto ao ar livre. Era un culto al aire libre. E nós cantávamos e adorávamos o Senhor. Nosotros cantábamos y adorábamos al Señor. E tinha um jovem, um menino, Y había un niño que estava correndo entre os que irmãos. estaba corriendo entre los hermanos. Estava brincando, era uma criança. Estaba jugando los niños. Corria ali no culto. Corría en los cultos. E de repente algo aconteceu. Y de repente algo sucedió. Aquele jovem ele foi atingido Y aquel niño fue tocado por uma seta por espiritual. una saeta espiritual. E um demônio entrou nele. Y un demonio entró en él. E deu muito trabalho. Y dio mucho trabajo. Parou o culto. Paró el culto. Parou o louvor. Paró la alabanza. Parou a pregação. Paró la E predicación. foi um trabalho para tratar aquele menino. Y fue un trabajo para poder tratar a ese niño. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque numa igreja Porque en una iglesia onde se prega a se palavra, predica la palabra, onde se adora a Deus, se adora a Dios, onde se busca ao donde Senhor, se busca al eles Señor, estão em meio a uma batalha. hay una batalla. É uma batalha espiritual. Batalla espiritual. Ela está travada. Es una batalla trabada. É porque na igreja, Porque en la iglesia, muitos que vêm adorar o Senhor muchos que vienen a adorar al Señor estão, às vezes, com problemas, están a veces con problemas, estão oprimidos, están oprimidos, estão tristes, están tristes, estão magoados. están amargurados. Então é uma batalha espiritual. Entonces es una batalla espiritual. E essa noite eu quero falar isto Y en esta noche quiero hablar esto. para você, papai e mamãe, Para usted, padre y madre, durante o culto. durante el culto, Pega o seu filho. tome a su hijo. A minha esposa, Mi esposa, eu tenho 2 filhos. yo tengo 2 hijos. Quando meu filho era pequeno, Cuando mi hijo era pequeño, a minha esposa andava com óleo ungido. mi esposa andaba con un aceite ungido. Sempre que meus filhos faziam arte na igreja, Siempre cuando veía a mi hijo siento a la vuelta de la iglesia, ela pegava o menino, a menina, el niño o la niña ia para o banheiro iba para el baño e lá corrigia ele. y ella los E corregía. depois ungia com Y óleo. después lo ungía con E aceite voltava para o y culto. volvían al culto. E era uma bênção. Y era una bendición. Então aprendi uma coisa. Entonces aprende una cosa. Sempre que o Senhor ele chega antes Siempre el Señor llega antes para nos orientar para orientarnos, e para nos despertar. para despertarnos. E uma coisa eu Y digo: una cosa yo digo, nunca pague para ver, nunca pague para ver, porque a coisa acontece. porque la cosa sucede. Essa noite aqui, En esta noche aquí, você não pode ver com os olhos materiais, usted no puede ver con los ojos mas materiales, aqui está uma batalha pero travada. que hay una gran batalla. Mas eu louvo a Deus, Y yo adoro a Dios, porque essa batalha, porque esta batalla, aonde batalha o inimigo e a igreja, esta batalla del enemigo y la iglesia, nós somos mais do que vencedores, nosotros somos más que vencedores. porque Jesus venceu na cruz do Calvário, Jesús venció en la cruz del Calvario, com a sua morte expiatória. su muerte expiatoria. Ele derrotou o Él inimigo derrotó al enemigo e deu à y igreja dio a la iglesia autoridade sobre o inimigo. autoridad sobre el enemigo. Então aqui essa noite uma palavra maravilhosa, Entonces aquí en esta noche hay una palabra maravillosa, em que nós lemos um texto en donde leemos un texto que fala sobre algo muito importante. que habla de algo muy importante. Bem-aventurados Bienaventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. y santo el que tiene parte de la primera resurrección.
Existem algumas teorias Existen algunas teorías que falam sobre aonde o homem vai passar a vida eterna. que hablan de dónde el hombre va a pasar en la vida eterna. Existe uma teoria chamada reencarnação. Hay una teoría que se llama la reencarnación. Diz que a pessoa morre, Dice que la persona muere, depois que ela morre, después que ella muere, a sua alma vai entre outra pessoa. y su alma va y deja en otra persona. Há também uma teoria que diz Hay una teoría también que dice que quando a pessoa morre, que cuando la persona muere, o seu espírito passa para os seus su ancestrais. espíritu pasa para sus ancestros. É uma teoria utilizada entre os índios. Es una teoría usada entre los indios. Não tem base bíblica para isso. No tiene base bíblica para esto. Há também outra teoria, Hay otra teoría, a teoria do nada, la teoría de nada, que diz que depois que o homem morre, que dice que después que el hombre muere, tudo acaba. todo acaba. O mundo só aqui nessa vida. El mundo solamente quiere esta vida. Depois da morte não tem nada. Después de la muerte no hay nada. Então são três teorias erradas. Entonces, son tres teorías erradas. Elas são antibíblicas. Son antibíblicas. Mas a Bíblia fala de uma teoria. Pero la Biblia habla de una teoría. Não é teoria, é uma No verdade. es una teoría de la verdad. É sobre a ressurreição. Es sobre la resurrección. E na Bíblia En Sagrada la Biblia Sagrada há pelo menos 10 casos de ressurreição. hay por lo menos 3 casos de resurrección. 10 casos de ressurreição. 10 casos de resurrección. 3 no Antigo Testamento. 3 no Antigo Pacto. 3 en el Antiguo Testamento. E 7 no Novo Testamento. 7 en el Nuevo Testamento. E uma da ressurreição Y una de esas no Novo resurrecciones Testamento en el Nuevo Testamento é a de Jesus Cristo. es la de Jesucristo. Essa ressurreição Esta resurrección veio depois da sua morte. vino después de su muerte. A sua morte foi profética na Bíblia. Su muerte fue profética en la Biblia. Os profetas diziam Los profetas decían sobre a sua morte. sobre su muerte. E Jesus também no seu ministério, Y Jesús también en su ministerio, ele afirmou él afirmó que era preciso morrer pelo pecador, que era necesario que él muriera por los mas que pecados. após a sua Que morte, después de su muerte, ao terceiro al dia, tercer día, ele ia ressuscitar dos mortos. él iba a resucitar de los muertos. E assim aconteceu. Y así sucedió. Jesus morreu Jesús murió e na cruz do Calvário, en la cruz del Calvario. ele venceu o pecado, Él venció el pecado. ele venceu o diabo, Él ele venció el diablo. venceu a carne, Él venció la carne. e na sua ressurreição, Y en su resurrección, ele venceu a y morte. él venció la muerte. Aleluya. Se você hoje for ao cemitério de Lota Coronel, Si usted hoy día fuera al cementerio del Otro del Coronel, você vai encontrar lá vários túmulos. usted va a encontrar muchas tumbas. E lá em cada túmulo Y en cada tumba vai ter lá uma inscrição. va a tener una inscripción. Aqui jaz fulano de tal. Aquí yace fulano de tal. Nasceu em tal ano Nació en tal año e morreu em tal y ano. murió en tal año. Mas se você falar em Jerusalém, Mas si usted fuera a Jerusalén, na tumba de en Jesus, la tumba de Jesús, vai encontrar ela vazia. va a encontrar vacía. E pelos olhos da fé, Y por los ojos de la fe, na tumba de en Jesus, la tumba de Jesús tem também uma inscrição. también hay una inscripción. Ele não está aqui, Él no está aquí, mas ressuscitou. mas Él resucitó. A morte de Jesus La muerte de Jesús foi a nossa vitória. fue nuestra victoria. Foi a minha Fue salvação. mi salvación. Foi a tua Fue salvação. tu salvación. Pelo sangue derramado da cruz, Con la sangre derramada en la cruz, alcançamos redenção. alcanzamos redención. Alcançamos salvação. Alcanzamos salvación. Alcançamos o perdão. Alcanzamos el perdón. Mas na sua ressurreição, Con su resurrección, nós também temos a vitória. nosotros también tenemos victoria. Porque se ele morresse Porque si Él muriese e não levantasse entre os y no mortos, se levantara de los muertos, nada valeria sua morte. nada valdría su muerte. Mas ele morreu Mas Él murió e ressuscitou. y resucitó. Jesus Cristo Jesucristo é o único ser no universo es el único ser del universo que, tendo morrido, que habiendo muerto, ressuscitou resucitó para nunca mais morrer. para nunca más morir. Ele está vivo hoje. Él está vivo hoy. Ele é o único ser Él es el único ser que, tendo morrido, que ha muerto, ressuscitou resucitó e está vivo. y está vivo. João capítulo 11 Juan capítulo 11 fala de um caso habla de un caso de um homem chamado de un Lázaro. hombre llamado Lázaro. Lázaro morreu, Lázaro murió, foi sepultado. fue sepultado E o Senhor Jesus foi lá, onde ele morava em Betânia. y Jesús fue a donde moraba en Betania. Chegou diante do túmulo e falou: tirai a pedra. Llegó directo delante de la tumba y dijo: tire la piedra, Porque as suas irmãs queriam um milagre. porque las personas querían un milagro. E pensaram que ele ia chegar lá, diante do túmulo, Y él llega allí
delante de la tumba, ia fazer uma oração iba a hacer una oración e a pedra ia sair do lugar. y la piedra iba a salir del lugar. Mas isso não aconteceu. Pero eso no sucedió. Ele falou, tirai a pedra. Él les dijo, tire la E piedra. aí eu pego uma lição. Y ahí yo veo una lección. Aquilo que eu tenho que fazer, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deus não faz. Dios no hace. Jesus não faz. Jesús no hace. E nessa Y noite, esta noche, Ele fala para mim e você, Él nos habla a mí y a ustedes. tirai a pedra. Tira la piedra. A pedra é o obstáculo. La piedra es el obstáculo. A pedra é o pecado. La piedra es el pecado. A pedra é a La dificuldade. piedra es la dificultad. A pedra é o medo. La piedra es el miedo. É a vergonha. Es la vergüenza. E hoje, essa Y noite, hoy en esta noche temos que tirar a pedra. tenemos que sacar la piedra. Porque sem tirar a pedra, Si no tiramos la piedra, não haverá milagre. no habrá un milagro. Mas eu louvo a Deus Mas yo alabo a Dios que naquele dia que en aquel día as pessoas ouviram Jesus, las personas oyeron a Jesús, atenderam a sua voz atendieron su voz e tiraram a y pedra. sacaron la piedra. Ao Senhor assim, Lázaro, Y ahí dijo, Lázaro, vem para fora. venga afuera. Eu acho Lo interessante interesante que esse Cristo é poderoso. que este Cristo es poderoso. Ele é maravilhoso. Él es maravilloso. Eu vejo um Cristo Yo veo un Cristo que fala com o morto que habla con muertos e manda o morto se levantar. y levanta al muerto que se levante. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que a sua irmã Marta que su hermana Marta ficou muito preocupada quedó muy preocupada com o milagre, con el milagro. porque o Senhor já cheira mal. Porque ella le dijo, Señor, ya está hediondo. Já é de 4 Ya dias. tiene 4 días. Mas o Senhor falou, Marta, El Señor le dijo, Marta, se creres, le he dicho que si creyeres, verás verás a glória de la Deus. gloria de Dios. Marta, Marta, aquele que crê em mim, aquel que cree en mí, ainda será morto viverá. aunque esté muerto, vivirá. Aquele que crê em mim vive, Aquel que cree en mí vive nunca y morrerá. nunca va a morir. Que missão maravilhosa! Qué lección maravillosa. Lázaro, vem para fora. Lázaro, ven afuera. E a Bíblia diz La Biblia dice que o morto se levantou, el muerto se levantó. enrolado em panos, veio andando, Y caminhando. vino caminando. E aí o povo Y ahí el pueblo contemplou contempló dos grandes milagres, uno de los grandes milagros. porque até aquele dia Porque hasta aquel día conhecíamos Jesus, conocimos a Jesús que vencia a doença, que cuando se llaman sanaba las que enfermedades, vencia a enfermidade, que vencía las que enfermedades, vencia a opressão maligna. que vencía las opresiones malignas. Mas agora eles conheceram Jesus, Ahora conocieron Jesús, que tem poder sobre a que morte. tiene poder sobre la muerte. E Lázaro viveu. Y Lázaro resucitó. Ou melhor, ele reviveu. Él resucitó. E é interessante que Y depois interesante que después a Bíblia la diz Biblia dice que as pessoas iam a que Betânia las personas iban a Betania não para ver Jesus, no para ver a Jesús, mas para ver Lázaro, sino para ver a Lázaro, para ver um milagre. para ver el milagro. Esse é um grande erro. Y es el gran error. Muitas pessoas Muchas personas estão atrás dos milagres, están atrás de los milagros, querem ver os milagres, ven los milagros, mas o mais importante pero lo más importante não é ver os milagres, no es ver los milagros, mas é ver o dono do milagre. es ver el dueño del milagro. O dono do milagre é El Jesus. dueño del milagro es Jesús. É Ele que opera, Él es que é opera, Ele que salva, Él salva, é Ele que liberta, Él es que é Ele liberta, que transforma. Él es que transforma. Ele está aqui essa Y noite Él está aquí en esta noche. e Ele é especialista Y Él es especialista contra o pecado. contra el pecado. O seu sangue é poderoso Su sangre es poderosa para revelar, para revelar, para libertar, para libertar, para soltar as para amarras. soltar las ataduras. É no seu nome En su nombre que nós fazemos esta obra. que nosotros podemos hacer esta obra. E vemos então Tenemos entonces que Jesus Cristo, Jesucristo. Ele falou da ressurreição, Él habló de la resurrección. Ele operou a ressurreição, Pero hubo una resurrección. mas Ele deu a ressurreição. Mas Ele falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ele morreu Él murió e ressuscitou. y él resucitó. Está vivo Y hoje está vivo hoy para a glória do Senhor. para la gloria del Señor. Ele prometeu Él prometió que nós também iremos herdar que nosotros también iremos a heredar a vida la eterna. vida eterna. E o texto Y diz, el texto dice, bem-aventurados bienaventurado e santo y santo aquele que tem parte el que tiene parte na primeira ressurreição. en la primera resurrección. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição geral. Y la Biblia dice que va a haber una resurrección general. O Senhor Jesus vai vir nos ares, El Señor Jesús vai vir nos ares va a venir de los aires para buscar a sua para igreja. buscar a su iglesia. E a Bíblia Y diz la Biblia dice que os mortos em que los Cristo muertos en Cristo
serão ressuscitados primeiro. Vão levantar Se van a levantar num corpo un glorificado. cuerpo glorificado. E eu fico pensando, Y ahí yo me quedo pensando, neste momento tão fascinante e maravilhoso, en este momento tan fascinante y o glorioso, Senhor vai dar ordem el Señor va a dar una orden para todos os santos que morreram nele. para todos los santos que murieron en él. E eles vão levantar das Y tumbas ellos se van a levantar de la tumba. com o corpo novo, glorificado, Cuerpo nuevo y glorificado. glorioso. Glorioso. Eu tenho já uma idade Yo tengo ya una edad um pouco un avançada. poco avanzada. Não sou tão jovem assim. No soy tan joven así. Tenho dor no joelho, Tengo dolor en la rodilla. tenho dor no meu Tengo braço, dolor en mi brazo. sinto cansaço. Siento cansancio. Mas sabe de uma coisa? Sepa una cosa. Quando o Senhor voltar, Cuando el Señor vuelva, haverá uma mudança habrá un cambio, e uma transformação. una transformación. Os Los mortos muertos vão levantar vigorosos, van a levantarse com vigorosos. corpo glorioso, Cuerpo glorioso. corpo especial. Un cuerpo especial. E os Y vivos los vivos serão transformados. serán transformados. Se fosse hoje esse evento, Si fuese hoy este evento, se fosse agora esse si fuese evento, ahora este evento, infelizmente tem muitas pessoas infelizmente muchas personas que esperam o Senhor para amanhã, que esperan al Señor para mañana, para o ano que vem. para el año que viene. Mas sabe de uma coisa? Sepan una cosa. Ele pode vir aqui hoje nessa hora. Pueden aquí ahora en esta noche. Jesus vem de duas maneiras. Jesús viene de dos maneras. Ou ele vem nas nuvens O él viene en las nubes, buscar a igreja, buscar a su iglesia, ou então eu morro o entonces yo muero e encontro com y Jesus. me encuentro con Jesús. Lá no Brasil, Allá en Brasil, há pouco tempo atrás, poco tiempo atrás, tinha um jovem cantor había un joven cantor louvando ao que estaba Senhor. alabando al Señor. Enquanto eu louvava ao Senhor, louvava um hino maravilhoso. Y cuando alababa al Señor estaba alabando con un himno E maravilloso de repente ele pá, caiu. y de repente él cayó. O hino que ele cantava El himno que él cantaba falava sobre Jesus, hablaba sobre Jesús, sobre como é lindo estar com Jesus. sobre cómo es lindo estar con E Jesús. aquela morte dele Y aquí la muerte de él foi uma morte profética. fue una muerte profética. Isso quer dizer o seguinte: Eso quiere decir lo siguiente: temos que estar pronto tenemos que estar preparados para Jesus agora. para que Jesús venga. Não espere ele No amanhã, esperemos mañana, mas espere ele hoje. mas espere hoy, Espere ele agora. espérelo ahora. E aqui no texto que eu li nessa noite, Y aquel texto que yo leí esta noche fala de bênçãos, habla de bendición, fala de bênçãos gloriosas. de bendiciones gloriosas. Mas a bênção gloriosa está para aqueles que são de Jesus, Las bendiciones gloriosas están para aquellos que son de Jesús, os que são salvos. que son salvos. Porque tem duas igrejas: Porque hay dos iglesias. a visível que eu vejo, a visível que eu vejo, aonde eu congrego, Donde yo me congrego, aonde eu louvo, donde yo alabo, aonde eu donde prego, yo predico. é a visível. Esa es la visible. Essa é uma igreja que existe, Esa es una iglesia que existe. mas também outra Pero igreja, hay otra iglesia, a igreja invisível. iglesia invisible. É essa que vai subir. Esa es la que va a subir. É importante Es importante estar na visível, estar en la visible, congregando, congregándose. mas também é importante También es importante fazer parte hacer parte da igreja universal, de la iglesia universal, a invisível. la invisible. Ela não tem título, Ella no tiene título, ela não tem nome, ella no tiene nombre, ela não tem rótulo, ella no tiene rótulo, ela não tem pastor. ella no tiene O pastor, seu pastor é o sumo pastor Jesus, porque el pastor es solo uno. aquele que morreu. Jesús, aquel que murió. Ele é o dono da igreja, Él es el dueño de la e iglesia. com seu Que sangue con su sangre ele comprou a igreja, compró la iglesia. a universal. La iglesia universal. Essa que vai subir. Esa va a subir. Mas essa noite também tem aqui uma mensagem También esta noche hay un mensaje que é uma verdade que tem que ser dita. que es una verdad que tiene que ser dicha. João ele escreve Juan escribe no capítulo 20, en el capítulo 20, no versículo 11, versículo 11, ele viu um grande trono y branco vio un gran trono blanco, e o que estava sentado sobre ele, el que estaba sentado sobre él, de cuja presença de delante del cual fugiu a terra e o céu, huyó la tierra y el cielo, e não se achou lugar para ele. y ningún lugar se encontró para ellos. João, ele viu um grande trono branco Y él vio un gran trono blanco e alguém sentado sobre o trono. y alguien que estava sentado sobre el trono. E diz o texto Y dice el texto que as pessoas que las personas diante do trono delante del trono fugiram. huyeron. E eu falei, quem é esse ser? Y yo dije, ¿quién es ese ser? E quando li a Bíblia, Y cuando leí la eu Biblia, entendi que esse ser é Jesus. yo entendí que ese es Jesús. Hoje pregamos Jesus que é o Salvador, Hoy predicando a Jesús que es el Salvador, que liberta, que liberta, que que transforma, transforma, leva para o céu. que nos lleva para el cielo. Hoje ele é o Salvador. Porque Él es Salvador. Mas aqui em Apocalipse 20, versículo 11, En el capítulo Apocalipsis 20,
este capítulo 11, Aqui ele já é o juiz. ahora aquí ya él es el juez. Ele é quem vai julgar. Él va el que va a juzgar. Sentado com um juiz Está sentado como juez para julgar. para juzgar. Eu falei, julgar a quem? Y yo dije, ¿juzgar a quién? E lendo aqui o texto, eu descobri, Y en el texto descubrí, lá no versículo 15, el versículo 15, e aquele que não foi achado, y aquel que no se halló escrito escrito no livro da en el vida, libro de la vida, foi lançado no lago de fogo. fue lanzado al lago de fuego. Então hoje Jesus salva, Entonces hoy Jesús salva, hoje ele liberta, hoy él liberta, mas naquele grande dia, en aquel gran día, ele vai ser o él juiz va a ser el juez contra todo aquele contra todo aquel cujo nome cuyo nombre não está no livro da no vida. está en el libro de la vida. E eu li ainda capítulo 21, Y yo aún leí el capítulo no 21, versículo 8. versículo 8. Também uma mensagem importante Hay también un mensaje que importante fala sobre quem vai para o céu que habla sobre quién va para el e cielo quem não vai para o céu. y quién no va para el cielo. Aqui, por exemplo, fala quem não vai para o céu. Aquí habla de quién no va para el cielo. Mas quanto aos tímidos Pero los cobardes, e aos los incrédulos incrédulos, e abomináveis los abominables, e aos homicidas los homicidas, e aos fornicadores los fornicarios, e aos los feiticeiros hechiceros, e aos idólatras los idólatras, e todos mentirosos, todos los a mentirosos, sua parte será tendrán su parte no lago que há de fogo e enxofre, en el lago de fuego que arde, el lago que arde el fuego y azufre, que é a segunda que morte. es la segunda muerte. Então hoje quero falar também sobre a morte. Entonces hoy quiero hablar sobre la muerte. Há vários tipos de morte. Hay varios tipos de muerte. Tem a morte física. Ahí está la muerte física. Morte quer dizer separação. La muerte quiere decir separación. Então a morte física Entonces la muerte física é quando o corpo separa da es alma, cuando el cuerpo se separa del alma ou a alma separa do corpo. o el alma se separa del cuerpo. E a Bíblia diz depois da morte, En la Biblia dice que después de la muerte segue-se o juízo. viene el juicio. Então quando o homem morre fisicamente, Entonces cuando el hombre muere o físicamente, corpo vai para o pó. el cuerpo va para el polvo. E a alma ou vai para o inferno, O el alma va para el infierno ou vai para o o paraíso. va para el paraíso. Se eu sou Si salvo, yo soy salvo, vou para o voy paraíso. para el paraíso. Se eu não sou Si salvo, yo no soy eu salvo, vou para o Hades. yo voy para el Hades. Esta é a morte física. Esta es la muerte física. Mas também uma outra morte Pero también hay otra muerte. é a morte espiritual. La muerte espiritual. Adão, quando pecou no Éden, Adán cuando pecó en el Edén, ele pecou e fugiu do Senhor. él pecó E fugiu de Deus. y huyó de Dios. Fugiu de medo. Huyó de miedo. Porque o pecado, Porque el pecado ele mata o homem espiritualmente. mata al hombre espiritualmente. Adão estava respirando, Adán estaba respirando, estava falando, estaba hablando, estava vivo, estaba vivo, mas estava morto pero espiritualmente. estaba muerto espiritualmente. Porque ele fugiu de Deus. Porque él huyó de Dios. Tentou uma coisa impossível: Intentó una cosa imposible, esconder de Deus. esconderse de Dios. Esta é a morte espiritual. Esta es la muerte espiritual. A morte espiritual é quando o homem ou a mulher, La muerte espiritual es cuando el hombre y la mujer, o jovem ou a jovem, el joven o la señorita, está sem comunhão com Deus. está sin comunión con Dios. Não tem Cristo no seu No coração. tiene a Cristo en su corazón. Ele está morto Él espiritualmente. está muerto espiritualmente. Esta é o tipo de morte. Este es un tipo de muerte. Mas também uma outra morte ainda pior de todas. Mas hay una muerte peor que toda esa. Quando a pessoa está morta espiritualmente, Cuando la persona está muerta espiritualmente, sem Jesus, sin Jesús, e morre fisicamente, muere físicamente, aí ela entra num estágio de morte chamada hay dentro de un estado de muerte llamada a segunda la morte. segunda muerte. Por isso é importante, Por eso es importante, durante a minha vida, durante mi vida, eu buscar a comunhão com o Senhor, buscar la comunión con el Señor, aceitar como Salvador, aceptarlo como Salvador, como Senhor da minha vida, el Señor de mi vida, assegurar a vida eterna. asegurar la vida A eterna. Bíblia diz em João 10:10, La Biblia dice en Juan o 10:10 ladrão veio roubar, matar e destruir, que el ladrón vino a robar, matar y destruir. mas Jesus veio dar vida, Pero Jesús vino a dar vida, e vida com abundância. Vida com abundância, con não abundancia. é vida longa No não, es una vida larga, vida com abundância con abundancia. é a vida Es eterna. vida eterna. Pense numa coisa, Piensen en una cosa. você ser salvo, Usted si es salvo e ir para o céu, y va para el cielo, e ter uma vida eterna, tener una vida eterna de de alegria, alegría, de gozo. de gozo. Lá no céu não tem Y morte, en el cielo no hay muerte, não tem túmulo, no hay sepultura, sepultura, não há tristeza, não há choro, não há no agonia, hay agonía. é só alegria. Solo la alegría. É um lugar maravilhoso. Es un lugar maravilloso. Mas também essa noite nos fala Bueno, también esta noche nos habla que aqueles que são homicidas, que aquellos que son homicidas
homicidas. Eu pergunto a você, quem é homicida? Yo le pregunto a usted, ¿quién es un homicida? Quem vai dizer assim, homicida é quem mata alguém? Usted va a decir, un homicida es alguien que mata a alguien. Realmente também é. Realmente es así. Mas 1 João 3,15 Pero Juan 15 diz o seguinte, dice lo siguiente, que todo aquele que todo aquel que aborrece seu irmão que aborrece a su hermano é um homicida. es un homicida. Naquele dia, En aquel día haverá muitas surpresas. habrá muchas sorpresas. Bendito Dios. Celebrando tu nombre, Jehová. A Bíblia diz, La Biblia dice, aquele que aborrece seu irmão aquel que aborrece a se su torna hermano um homicida. se torna un homicida. E o meu texto diz Y el texto dice que também não irão para o céu que también lo irán para el cielo os feiticeiros. los hechiceros. Quem é feiticeiro? ¿Quién es un hechicero? Podia perguntar. Usted puede preguntar. Eu disse, não, Marcelo, é aquele que faz feitiçaria. No, es aquel que hace hechicería. Sim, também é. Sí, también es un Mas a hechicero. Bíblia diz, Pero la Biblia dice em 1 Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 15, capítulo 15, 23, versículo 23, que a rebelião que la rebelión é como um pecado de feitiçaria. es con un pecado de hechicería. Então, se eu sou um filho rebelde, Entonces, si yo soy un hijo rebelde, se eu sou um esposo si rebelde, yo soy un esposo rebelde, se eu sou um membro da igreja rebelde, si yo soy um membro da igreja miembro de rebelde, la iglesia rebelde, se eu sou um obreiro si rebelde, yo soy un obrero rebelde, ou um pastor o un rebelde, pastor rebelde, ou um missioneiro rebelde, o un obrero rebelde, eu sou um feiticeiro. yo soy un hechicero. Entenderam o mistério? ¿Entendió el misterio? A coisa é La profunda. cosa es profunda. E fala também que também não vão ao céu também os idólatras. También no van a ir para el cielo los idólatras. O que é idolatria? ¿Qué es la idolatría? É idolar uma imagem de escultura. Es adorar imágenes de esculturas, É idolar ídolos. adorar ídolos. Mas espera aí. Espera ahí, Mas o que é um ídolo? ¿qué es lo que es un ídolo? Não é só uma imagem de escultura. Eso no es solo una imagen de cultura. Aprenda uma coisa. Aprende una cosa, Tudo aquilo que tira todo aquello que saca o lugar de Deus, o lugar que deu meu coração, en lugar de Dios en nuestro corazón, torna-se um ídolo. se vuelve un ídolo. Bendito Dios. Como assim, pregador? ¿Cómo así, predicador? Eu vou explicar direitinho. Yo le voy a explicar de chico. No meu coração En mi corazón e no seu y coração en su corazón tem um lugar que só para Jesus ocupar. hay un lugar Que só para Jesus pode ocupar. que es solo para que Jesús lo ocupe. Mas ninguém pode ocupar. Amén. Nadie lo puede ocupar. Amén. Há pessoas Personas que elas pedem ao Senhor uma bênção. que ellos le piden al Señor bendiciones. Senhor, eu quero casar. Señor, yo me quiero casar. Me dê um homem bonito, Dame un hombre bonito, uma mulher bonita, una mujer bonita, charmoso, charmosa. una persona hermosa. E aí Deus dá. Y ahí Dios le da. Aí quando ele se casa, Y ahí cuando se casa, ele começa a olhar para a pessoa comienza a hablar con la persona. e idolatrar aquela pessoa. Comienza a idolatrar a la persona. Não é errado amar o esposo ou a esposa. No es errado amar al esposo y la esposa. Mas a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas Le dice amar a Dios sobre todas las cosas. e ao próximo como a ti Y a mesmo. tu prójimo como a ti mismo. O meu amor é excelente, Mi amor excelente, excepcional, excepcional, inconfundível, inconfundible, intransferível. intransferible. Tem que ser para Tiene Jesus, que ser para Jesús. porque Ele é Deus, Porque Él es Dios. Ele é o Senhor. Él es el Señor. A Ele toda A honra, Él toda honra, toda glória, toda gloria, todo louvor. toda alabanza. Gloria al Señor. Todo missionário encontra uma barreira Todo misionero encuentra una barrera. quando ele chega em outra nação para pregar. Cuando llega a otra nación para predicar. Parece que não, mas tem a barreira. São várias barreiras. Hay varias barreras. Tem a barreira do idioma, Está la barrera del idioma, mas também uma barreira que é muito difícil de ser vencida, pero también hay una barrera muy difícil, que é a cultura. que es la cultura. Mas sabe de uma coisa? Pero sepa de algo. A Bíblia La Sagrada, Biblia Sagrada, Jesus Cristo Jesucristo, e o Espírito Santo, el Espíritu Santo, ele está acima da cultura. Él está encima de la cultura. E nesta manhã, Y en esta mañana, Bueno, esta noche, nesta manhã, esta mañana, eu estava orando, estaba orando, montando a mensagem de hoje. preparando el A mensaje. mensagem de hoje. E o Espírito Santo, Y el Espíritu Santo, ele falou comigo algo y interessante. él me dijo algo interesante. Eu fiquei maravilhado. Yo quedé maravillado, Porque há pessoas que pensam porque hay personas que piensan que o Senhor não fala com o homem. que el Señor no habla con el O hombre. Senhor fala conosco. El Señor habla con el hombre. Porque somos os seus filhos. Somos sus hijos. Ele falou comigo, Marcílio, Y me dijo, Marcilio, aqui nesse país, en este país, em algumas cidades, en algunas ciudades, em algumas casas, en algunas casas, acontece algo interessante. sucede algo interesante. Eles gostam A ellos les gusta de cultuar cultuar os seus parentes sus que parientes já morreram. que ya murieron. Olha só quantas fotos. Mire solo cuántas fotos. É foto do avô, Su foto del é abuelo, foto do bisavô, la foto del viejo é abuelo, foto do pai, la foto del padre, é foto da mãe que já morreu. la foto de la madre que
Entende uma coisa? Entiende una cosa, Não há problema. no hay problema. Estou dizendo assim, em alguns casos, Yo estoy hablando así, en algunos pode se casos, tornar um problema. no hay problema. Nessa semana, En esta semana, eu encontrei 3 casos, encontré 3 casos, 3 pessoas 3 personas que estão em depressão. que están en depresión. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Não supera a morte do ente querido. No supera la muerte de un ser querido. Isso acontece. Y eso sucede. Ele passa na sala Ellos pasan la sala e vê aquela y foto. ven aquella foto. Então o sentimento Entonces el sentimiento vai fundo no coração. va al fondo del corazón. É algo espiritual. Es algo espiritual. Ele fica batido, Él queda abatido, fica triste. queda triste. Mas é interessante que essas pessoas Interesante que esas personas que eu vi nesse caso que yo vi en ese caso não eram descrentes, no eran no creyentes, eram pessoas crentes, eran personas creyentes, eram pessoas cristãs. eran personas cristianas. Sabe de uma coisa? Sepa una A cosa, Bíblia la diz: Biblia dice, a alegria do Senhor la alegría del Señor é a nossa força. es nuestra fortaleza. O tempo do apóstolo Paulo, Entonces el apóstol Pablo, muitas pessoas ficavam tristes cuando muchas personas quedan tristes, quando morria um ente querido. cuando moría una persona querida, E Paulo falou com y eles: Pablo les decía a ellos, não fique triste, no queden tristes, como aquele que não tem esperança. aquel que no tiene esperanza. Nós temos uma esperança. Nosotros tenemos una esperanza. Jesus virá buscar. Él nos viene a E buscar. sabe de uma coisa? Sepa de una cosa, É tão linda a coisa está linda que esta quando cosa. ele voltar nas nuvens, Cuando él vuelva a las nubes, os mortos em los Cristo muertos en Cristo, ressuscitarão primeiro. primero. Então não fique triste, No se lo tiene que quedar triste, porque Deus é soberano. porque Él es soberano. Em En Apocalipse, Apocalipsis, o Senhor falou para João: el Señor habló para Juan. João, eu sou aquele que morri. Juan, yo fui aquel que morí, Estive morto, estuve muerto, mas estou vivo pero ahora estoy vivo para todo sempre. para siempre. E eu tenho uma chave que ninguém tem, João. Y yo tengo una llave que nadie tiene, Juan. Aleluya. Eu tenho a chave da morte Yo tengo la llave de la e a muerte chave do y la inferno. llave del infierno. Aleluya. A chave na Bíblia La llave en la Biblia simboliza autoridade. simboliza autoridad. Por exemplo, essa irmã aqui tem uma casa. Esta hermana aquí tiene una casa. Eu não posso ir na casa dela porque eu não tenho a chave para entrar Yo lá. no puedo ir a la casa de ella porque ella tiene la llave para Mas ela pode entrar, Mas ella porque puede. ela tem a chave. Ella tiene la Ela tem a llave. autoridade da sua casa. Ella tiene la autoridad. E assim é Jesus. Y así es Jesús. Quando ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno, Cuando él dice, yo tengo la llave de la muerte y ele del diz, infierno, eu tenho autoridade sobre a morte. yo tengo autoridad sobre la muerte. Então quando alguém morre, Entonces cuando alguien é muere, porque é plano do Senhor. porque es por el plan del É o Señor, seu propósito. el propósito de Dios. E quando o plano de Deus, Y cuando el plan de Dios, não podemos lutar. contra el plan de Dios no podemos luchar. Temos que aceitar. Tenemos que aceptar. É claro que alguém morre, Es claro que alguien um muere, ente querido, una persona que existe um luto e a dor. hay un luto y un dolor. Mas sabe de uma coisa? Hacer una cosa, Nós temos o Espírito Santo, nosotros tenemos el Espíritu o Santo, Consolador. el Consolador. Só um problema. Hay un problema. Há muitas pessoas, Hay muchas personas, até nas igrejas, hasta en las iglesias, que não se deixam falar pelo Espírito Santo. que no se dejan sanar por el Espíritu Santo. Deixa ele te consolar. Deja que Él te consuele. Deixa ele te convencer. Deja que Él te convenza. E te fortalecer. Que te fortalezca. Te mostrar que há um propósito. De mostrarte que hay un propósito. Em tudo há um En propósito. todo hay un propósito. E eu estou aqui no Chile Yo estoy aquí en Chile depois de 28 anos. después de 21 años. E quando eu estive aqui a última vez, Y cuando yo vine una vez, eu estava na casa do missionário. estaba en la casa del misionero. E o senhor falou assim: meu filho, vai na feira. Y el misionero me dijo, vaya usted. Eu falei, mas Senhor, ir na feira? Y yo dije, Senhor, ir na feira ainda é cedo. en la feria aún es temprano. Meu filho, vá à feira. Y me dijo, vaya a la feria. Então eu desci a rua e fui à feira. Entonces descendí a la calle y fui a la feria. Vou na feira. Voy a la feria. Quando eu caminhei ali numa rua perto da feira, Me coloqué en la calle cerca de la feria, de frente a uma farmácia, cerca de una farmacia, me sai um jovem y ahí sale un joven, em disparada, sale corriendo, correndo, e bateu em mim. y chocó contra E mí, quando me levou no chão, y casi me botó en el suelo. eu fiquei assustado. Yo quedé asustado. Eu falei, que isso, Y yo rapaz? dije, ¿qué pasa? Quem é você, ¿Quién rapaz? es usted? Ele falou assim, eu sou de Lúcifer. Él dijo, yo soy Lucifer. Eu tomei um susto. Yo tomé un susto. Sabe de uma coisa? Sepa una cosa, Eu e você yo y usted temos que estar ligados, tenemos que estar unidos, não só na igreja, no solo en la mas iglesia, também na sua casa, mas también a la casa, no trabalho, al trabajo, na escola, en la escuela, lá na feira. allá en la feria. E está sendo ligado com o Senhor. Tenemos que estar unidos con el Señor. Eu tomei um susto. Y quedé asustado. E quando eu levantei assim, eu vi aquele Y jovem cuando me levanté vi a aquel joven com o rosto todo abalado. con un rostro todo así demacrado. E falou assim, eu sou de Lúcifer. Yo soy de Eu Lucifer. falei assim, mas eu sou de Jesus. Pero yo le dije, yo soy de Jesús. Aleluya.
nessa hora, En esta hora, eu falei até em espanhol, yo hablé hasta en español, com autoridade do Espírito con Santo, autoridad del Espíritu que eu Santo. sou de Jesus. Yo soy de Jesús. Quando eu falei assim, ele deu um pulo Cuando yo hablé así, él dio un salto e saiu do transe. y salió del trance. O seu aspecto mudou na hora, Su rostro mudó inmediatamente. foi transformado na hora. Fue transformado en aquella. Aí ele foi e me abraçou. Ahí fue él y me abrazó. Fiquei preocupado, me abraçou Y yo dije, me abrazó. e começou a chorar. Y comenzó a llorar. Eu perguntei para ele, o que se passa? Y yo le dije, ¿qué le pasa? Ele só chorava me abraçando. Y él solo lloraba y me abrazaba. Eu falei, qual é o seu nome? ¿Cuál es su nombre? Falou, meu nome é Juan. Y él me dijo, mi nombre es Juan. Eu falei, o que se passa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Falou, irmão, Y dijo, hermano, eu estava em luta a noite passada. yo estaba en una lucha la noche pasada. Uma voz me dizia, Una voz me decía, você vai matar sua esposa usted va a matar a su e esposa, matar os seus filhos va a matar a sus e hijos depois se y matar. después te vas a matar. Você é um homem acabado. Você é um homem acabado. Usted es un hombre acabado, É um homem destruído. es un hombre destruido, A voz do inimigo. es la voz del Que enemigo. queria levar Juan para o Y inferno. quería llevar a Juan para el infierno, Porque quem se mata, o suicida vai para o inferno. porque el que se suicida va al infierno. Mas aí ele falando que dormiu à noite. Él hablando, dice que estaba ahí en esa lucha. E daí a pouco ele ouviu outra voz dizer para ele, Y ahí oyó otra voz para você aí não há saída. que le dijo, para usted no hay salida. E ele disse que dormiu aquela noite Y él se durmió en esa noche, muito perturbado. muy perturbado. Uma voz dizia, se mata. La voz le decía, mátate. E outra dizia, ainda há uma saída. Y la otra voz le decía, aún hay E salida. pela manhã, amanhã cedo, Y de mañana temprano, ele foi na farmácia él fue a la farmacia comprar alguma a coisa comprar alguna cosa para realmente matar a família e depois se matar. para matar a su familia y después matarse. E ele conta Y él cuenta que nessa hora, que en ese que ele estava momento comprando lá um remédio, um veneno, não él sei. estaba comprando alguna cosa, un veneno, no sé. Ele foi levado a olhar para fora. Él fue llevado a mirar hacia Ele afuera. viu eu passando. Y él me vio pasando. Eu estava com uma poleira. Yo estaba con una polera Tinha assim, Jesus. que decía aquí, Jesús. E ele conta que lá de dentro, Y él cuenta que de ahí de dentro, ele ouviu aquela voz dizendo, aí é a tua saída. y la voz le dijo, ahí está la salida. Jesus é a tua saída. Esa es tu salida. Então quando ele correu, então ele correu para fora da farmácia Corrió fuera de la e farmacia bateu em mim. y chocó contra mí. E a partir desse A dia, partir de ese día, a vida desse la homem vida de ese hombre foi transformada. fue transformada. Eu vim aqui no Chile, Yo vine de aquí de Chile, depois de 28 anos, después de 28 años, e passei orando todo esse tempo. pasé hablando todo este Jesus, tiempo. onde está Juan? Señor, ¿dónde está Juan? Senhor, como é que ele está, Senhor? ¿Cómo está Juan, Señor? Mas faz, acho que 2 ou 3 dias, Mas hace 2 o 3 eu días, consegui achar a sua yo casa. conseguí ir a su casa E encontrei um y homem encontró un hombre que que está servindo a Jesus. está sirviendo a Que Jesús. está nessa igreja. Quero dizer, Yo quiero decir, tudo isso aí é para a honra todo eso para la e honra glória y gloria de de Jesus. Jesús. Somos apenas instrumentos. Somos apenas un instrumento, Somos só um vaso de barro. somos solo un vaso de barro, Mas a excelência dele. para la excelencia de Porque Dios. é o Espírito Santo que opera. Porque el Espíritu Santo que opera. É Ele que liberta. Él es el que É liberta. Ele que mantém. Es Él que hace las cosas. Jesus, Ele morreu por nós. Él murió por nosotros, Ressurgiu. resucitó E está vivo. y está vivo. E nos deu uma Y promessa. nos dio una promesa. Ele vai voltar Él va a volver para buscar a sua igreja. a su iglesia. Esse dia está próximo. Y ese día está Se próximo. possamos esperar esse dia Nosotros debemos esperar ese día com confiança e esperança. con confianza y esperanza. Mas lembra uma coisa. Mas recuérdense una cosa. Aqui uma relação Hay una relación. daqueles que poderão não ir para o céu. Hay una relación de aquellos que no podrán ir para E sí. essa relação Y esa relación. tem também aqui Hay también aquí um grupo de pessoas. un grupo de personas Fala sobre os tímidos. que hablan de los cobardes. Os tímidos. Los cobardes. Lá no Brasil, Allá en Brasil, a palavra tímido la palabra tímido não quer dizer covarde. no quiere decir cobarde. Tem covarde e tem o tímido. Está el cobarde y el tímido. O que é o tímido? ¿Qué es el tímido? O tímido é aquele que tem covardia El tímido es el que tiene cobardía e vergonha y es vergüenza ao mesmo tempo. al mismo tiempo. Então ele é covarde, Entonces el ele cobarde tem vergonha. y también tiene vergüenza. Isso aí é uma fraqueza Eso ahí es una debilidad humana. humana. Mas Deus, Pero Dios, pelo Espírito el Santo, Espíritu Santo, Ele capacita o Él homem. prepara al hombre, Ele dá ousadia. Él le da osadía, Ele dá Él autoridade. le da autoridad. Então muitas das vezes Entonces muchas veces a timidez la timidez é um espírito contrário es un espíritu que contrario nos dá medo, que nos da miedo, que nos dá timidez, que fraqueza, nos da fraqueza, vergonha. vergüenza. Mas sabe uma coisa? Sepa una cosa, Não sei o que digo.
Não sou eu que digo. No soy yo lo que lo É a digo. Bíblia que Es diz. la Biblia que lo dice. E quanto aos tímidos, Y cuanto a los tímidos, não herdarão o céu. no heredarán el cielo. Quando o homem ou a mulher, quando o homem ou a mulher Cuando el hombre o la mujer se entrega a se Jesus, entrega a Jesús, ele recebe o espírito de fortaleza, él recibe espíritu de o fortaleza, espírito de coragem. espíritu de valentía. É algo interessante Es algo isso. interesante eso. A Bíblia La diz, Biblia para dice, terminar a para mensagem, terminar el que mensaje, Jesus ele foi a uma cidade que Jesús fue a una ciudad e uma mulher tinha uma enfermidade muito y grave. una mujer tenía una enfermedad muy grave. Há 12 anos era enferma. A 12 años estaba enferma Ela estava em desespero. y ella estaba desesperada. E ela era uma pessoa também tímida. Y también era una persona tímida. Porque ela estava enferma. Ella estaba enferma. Ela era uma mulher imunda. Era una mujer inmunda. Ou seja, então eu vou lá em Jesus. Entonces voy a ir a Jesús. Eu não peço para ele me orar, não. No voy a pedir Eu vou oración. chegar lá e vou tocar só com suas vestes. Yo voy a ir y voy a solamente tocar la E vestidura vou ser curada. y voy a ser curada. E a Bíblia diz que ela foi lá. Y la Biblia dice que ella fue. Ela tocou em Jesus. Ella tocó a Jesús. E na hora ela foi Y curada. en la hora fue curada. Ela teve um milagre. Ella tuvo un milagro. E ela já ia embora. Y ella iba a ir. Feliz e alegre. Iba a irse alegre. O Senhor perguntou: Ei, Entonces le preguntó, quem me tocou? ¿qué me tocó? Aí ela parou. Ahí ya paró. Aos discípulos: Mas Jesus, Otros dijeron que pero Jesús. não te aperta. Todas las personas que te Pergunta abrazaron. quem te tocou. Y tú preguntas qué te tocó. Tantas pessoas aqui te tocaram. Tantas personas aquí te tocaron. Alguém me tocou de maneira diferente. Alguien me tocó de manera diferente. Nessa noite, Esta noche. aqui nesse lugar, Aquí en este lugar. entrou pessoas Entraron personas para tocar em Jesus de maneira diferente para hoje. tocar a Jesús de manera diferente hoy. Tem uma pessoa que eu estou vendo aqui. Hay personas que estoy viendo aquí. Quando eu prego, eu não gosto de olhar o público. Yo cuando predico no me gusta mirar al Mas público. hoje eu estou olhando, não sei porquê. Y ahora estoy mirando, no sé por qué. Eu vi uma pessoa aqui, Y yo, una persona aquí, diante da mensagem. que esta mensaje, Os seus olhos brilham. su ojo está brillando, A sua alma está extasiada. su alma está extasiada. Isto aí é um símbolo Y esto es un símbolo de alguém que vem ao culto de alguien que viene al culto para adorar o para Senhor, adorar al Señor, para receber a para palavra. recibir la E palabra. sabe uma coisa? Sepa una Você cosa, vai sair hoje abençoada pelo Senhor. usted va a ser hoy bendecido por el A tua Señor. vitória Tu victoria está chegando essa noite nas tuas está mãos. llegando en esta hora. E aquela mulher, Y aquella mujer, diante daquela palavra, delante de aquella ela palabra, foi ella impactada. fue impactada. Senhor, Y dijo, Señor, fui eu que te toquei. yo te toqué. Saiu o medo, Salió el miedo, saiu a covardia, salió la cobardía, saiu a timidez salió la timidez, e entrou a ousadia, entró la osadía, a fortaleza, fortaleza, a autoridade. autoridad. Para ela era difícil. Para ella fue difícil. Era uma mulher Era una mujer que estava enferma, que estaba enferma que era imunda. y era inmunda. Eu fico pensando às vezes Yo quedo pensando en que a Bíblia diz que o imundo, que la Biblia dice que el inmundo, quando tocava em alguém, con tocar a alguien, aquele alguém ficava imundo. aquella persona quedaba inmunda. Mas essa mulher, Mas esa mujer, quando tocou em cuando Jesus, tocó a Jesús, olha só interessante, miren lo que pasó. ao Interesante. invés de ficar En imundo, vez de él quedar inmundo, a sua santidade su santidad passou por ela pasó para e ella. ela foi Y curada. ella fue curada. Ele falou assim: mulher, Y él dijo, mujer, a tua fé tu fe te salvou. te ha salvado. Vai em paz. Vaya en paz. É isso que eu quero dizer essa noite. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta Que o noche. Senhor quer botar dentro de você, Que solamente quiere te encher com o Espírito Santo, llenarte del Espíritu Santo. te dar ousadia, Darte osadía, te dar autoridade darte autoridad para pregar a para palavra, predicar la para palabra, orar pelos para enfermos, orar por los para enfermos, impor as mãos, para imponer las porque manos. estamos no meio de uma batalha. Estamos em meio de uma batalha. Está habiendo una batalla. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 diz que a batalha não é contra o homem, dice que la batalla no es contra hombres, não é contra a carne, no es contra carne, não é contra o no es sangue. contra sangre. A batalha é La espiritual. batalla es espiritual E temos que ter autoridade, y tiene autoridad. tem que ter ousadia no Espírito Santo. Hay que tener osadía del Espíritu Santo. Nessa noite, Esta noche eu quero dizer uma coisa: yo quiero decir algo Ele está aqui operando que Dios está aquí operando na minha vida en mi vida e na sua y vida. también en su vida. Eu sempre digo, sempre que eu prego, eu digo: Siempre que predico digo, a mensagem pregada, el mensaje predicado, primeiramente é para mim, que prego, e depois para ouvir a y palavra. después para el que oye la palabra. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos a quedar de pie esta noche. Póngase de pie. Há algum tímido? ¿Hay aquí algún tímido? Há algum feiticeiro? ¿Hay algún hechicero? Há algum homicida? ¿Hay algún homicida? Essa noite Deus quer libertar. En
Esta noche Dios quiere libertar. É a sua palavra. Es su palabra. Vamos orar nessa noite. Vamos a orar esta noche Para que o Espírito Santo para que el Espíritu ele continue a impactar a sua vida. continúe impactando. Porque esta palavra Esta palabra de Jeremias é como um martelo de Jeremías es como un martillo que esmiuça a penha. que le rompe la peña, la roca. Jeremias usou um símbolo Jeremías usó un símbolo de um martelo. de un martillo. Naquele tempo não tinha ainda o que tem hoje. Porque en aquel tiempo no había lo que Se había hoy. fosse hoje, talvez, Si fuese hoy, tal vez, eu não diria que é um martelo, él no diría que es como un martillo. mas como uma bomba atômica. Diría que la palabra es como una bomba atómica. Assim é a palavra. Así es la Ele palabra. tem esse poder libertador, Tiene que tener ese poder libertador, restaurador, restaurador, abençoador. que bendice. Talvez vocês sejam idólatra. Idólatra. Que tal vez hayan también idólatras. E essa noite, Y esta noche Deus quer te libertar, quiere libertarte. te fazer verdadeiro adorador. Y que hacerte un Que verdadero eu adoro em espírito e em que verdade. adore a Dios en espíritu y en verdad. Lá no Brasil, Y es así. nós temos o hábito, Nosotros tenemos el hábito, sempre que pregar a palavra, siempre que predicamos la palabra, depois de pregar a palavra, después de predicar la palabra, nós fazemos o convite. nosotros hacemos As pessoas vir à frente para que las personas e nós vengan ministrarmos por y ela nosotros ministrarlas, e orarmos por ela. nosotros orar por ella. Vir à frente, entenda bem, Venir al frente, entienda bien, não é ação de humilhação no es una acción de humillación ou de fraqueza, o de fraqueza, mas é de vitória. es una acción de victoria. Quando você vem à frente, Cuando usted viene al frente, você se rende à palavra, que se rinda a la palabra, se rende a se Jesus rinda a Jesús e destrói o inimigo y destruye al enemigo, e quebra as cadeias quiebra las cadenas e Deus te y abençoa. Dios te bendice. Olha. Y usted tiene esa victoria. Venha aqui essa noite. Vengan esta noche. Muitas vezes Muchas veces eu tenho uma enfermidade nosotros tenemos enfermedades no meu corpo, en nuestro cuerpo é decorrente, y é decorrente, é resultado el resultado de algo na alma. y el resultado de algo en el alma. Então por isso que essa noite Entonces quiero pedir en esta noche Deus quer te curar, que Dios quiere curar, quer te libertar, quiere libertar, quer te abençoar. quiere bendecirte. E mais que isso, Más que eso, Ele quer me levar quiere llevarte a ser a mí para o céu de glória. al cielo de gloria. Amém? Amén. Tem aqui essa noite alguém que não é crente, ¿Tiene alguien aquí que no es creyente? alguém que está desviado do Evangelho, ¿Alguien que está desviado del Evangelio? venha para frente. Venga que frente. Use essa oportunidade Hoy es tu de oportunidad assegurar a vida eterna. de poder hacer todo, recibir la vida eterna. Señor. Deus está te chamando Dios te está llamando para um concerto com Ele. para que hagas un concierto con Él. Tem mais alguém essa noite? ¿Hay alguien más en esta noche? Se não tem, vamos orar. Si no tiene, vamos a orar. Quem opera é o Espírito Santo. Que no opera es el Espíritu Santo. Uma coisa eu sei, Una cosa yo sé, quem veio aqui à frente que viene de frente está sendo abençoado. está siendo bendecido. A minha vontade Mi voluntad é também ficar de joelho também que también quede de e rodillas, ser abençoado pelo Espírito Santo. ser bendecido por el Espíritu Santo. Vamos orar essa noite. Vamos a orar. Vou pedir ao pastor Christian Amén. para fazer esta oração em nome de Jesus. E nós vamos ajudá-lo a orar nessa hora. Toda a igreja, levanta suas mãos, vamos orar. Amén. Amén. Yo quiero antes de orar decir lo siguiente. Como yo conozco la iglesia chilena, ¿cierto? Hermano, Dios hoy día habló tan claro. Escúcheme, yo no soy de esta iglesia. ¿Cierto? Yo no converso con el pastor Henry para saber lo que pasa. ¿Sí o no? Amén, Señor. Hace mucho tiempo que nosotros no hablamos, no conversamos.